Meu povo, seja bem-vindo ao canal Fala para Camões. Hoje eu vou falar de dois livros que eu li recentemente, um no fim do ano e um agora, um no fim de 2025, outro no começo de 2026, e que eu não gostei. Vou explicar para você por que eu não gostei, nem de Manual de Assassinato para Boas Garotas e nem de Desenhos Ocultos, ambos da editora Intrínseca. Bom, primeiramente, foi uma super coincidência os dois livros serem da mesma editora, né? E parece que isso é picuinha, mas não é, tá? Mas tem a ver, na verdade. E eu acho que talvez quando eu explicar você consiga entender que tem mais a ver do que parecia. Agora, eu estou gravando esse vídeo aqui em janeiro de 2026, né? Em que as editoras, esse fim de ano e começo de ano, as editoras abrem para parcerias, para você se inscrever para parcerias. Eu já tive aqui no canal, eu acho que em 2022 e 23, ou 21, 22, eu tinha parceria com a Companhia das Letras. Recebi muitos livros da Companhia das Letras, mas o canal não era como é hoje, assim. Hoje eu tomo mais cuidado com o canal. Desde agosto, né, de 2025, eu voltei a publicar livro, publicar vídeo toda semana. Agora eu estou fazendo 2 por semana, estou pensando em fazer 3, enfim. Eu tinha, então, essa parceria, mas eu não fazia muitas resenhas, também não era obrigado, né? Era um modelo de parceria que eu não era obrigada e tudo mais. E depois, com a vida, um monte de coisa que aconteceu, o método Bisturi, o meu curso e tal, acabou que eu nem me inscrevi mais, eu só me inscrevia para a Companhia das Letras. E aí, esse ano eu estou me inscrevendo para quase todas as que eu acho que podem me interessar, né? Tem, por exemplo, editora que só publica livro infanto-juvenil, young adults, e romantasia, aí eu não vou ler esses livros, não me interessa. Mas para todas as outras, assim, eu estou me inscrevendo, né? As que têm obras que me interessam. E a Editora Intrínseca foi uma das primeiras que abriu a parceria e que já soltou o resultado, né? E eu não fui escolhida, e claro que eu fiquei super chateada. Não, eu não estou fazendo esse vídeo para falar mal dos livros deles porque eu não fui escolhida. Eu já reclamei lá no Instagram e acho que isso tem a ver com muitas questões, algumas das quais eu já falei aqui nesse vídeo e que eu posso até aprofundar em outro momento. A gente teve aí também nesse fim de ano, começo de ano, uma treta a respeito disso, né? De influenciadores. Teve uma crítica que saiu na revista 451 de um crítico literário descendo a lenha nos criadores de conteúdo que falam sobre livros, os influenciadores literários. Eu concordo com ele em muitos aspectos, discordo em pouquíssimos, mas, obviamente, os influenciadores literários caíram matando, como é que já se viu, como ele ousa falar mal de nós. Eu até pensei em fazer um react do vídeo daquela Tati, não sei o que lá, como é que ela chama, né? Que é uma mina que eu cheguei a pesquisar no mestrado, mas o canal dela não tinha números suficientes para eu inserir na pesquisa. Eu, inclusive, nunca gostei do canal dela. Não é a Tati Feltrin. A Tati Feltrin entrou na minha pesquisa. Ela era a booktuber mais famosa até então, né? Não sei se hoje alguém já passou ela, imagino que não. Era uma outra Tati. Ela fazia o canal com o cara, e pelo que eu vi, agora ela tá sozinha. Nunca gostei do trabalho dela. Eu queria colocar na minha pesquisa de mestrado, em que eu analisei alguns booktubers, né? Porque eu achava ela ruim. E ela falava de livros de vestibular e ela falava de um jeito muito superficial. Só que o canal dela não tinha número suficiente para justificar, né? Ela não era tão famosa assim. E aí eu encontrei um vídeo dela esses dias falando um absurdo, respondendo a crítica do crítico da 451. Que absurdo! Que mundo! A gente está aqui divulgando a leitura e as pessoas, eu tenho vontade de chorar porque as pessoas vêm nos criticar. Até, se eu tiver tempo, se você quiser, comenta aqui, Ju faz um vídeo de react, né? Eu queria reagir a esse vídeo dela, porque ela fala um monte de bobagem, mas enfim, nunca gostei do conteúdo dela. A pessoa, não conheço, né? Não posso falar que nunca gostei dela, mas nunca gostei do conteúdo dela. E aí teve toda essa coisa, e eu concordo muito com muitas coisas. Até pensei em fazer mesmo esse vídeo, reagindo ao vídeo dela e a trechos de outros vídeos e reagindo à crítica, né? Porque o que a gente mais vê hoje na internet, agora que eu voltei para o canal e tenho feito essa pesquisa de ver alguns influenciadores, é muita gente falando muita merda, né? No YouTube, mas principalmente no Instagram ou no TikTok, né? Então, assim, a pessoa bota lá um livro e coloca: ai, adorei, livro maravilhoso, recomendo. Só isso parece que basta, né? Isso basta quando você vê uma pessoa bota uma foto bonitinha, aesthetic, com óculos do lado, né? Porque leitor tem que ter óculos. Eu não preciso de óculos para perto, graças a Deus. Ainda não. Preciso para longe, para perto não. Por isso que eu nunca gravo de óculos e nunca leio de óculos.
com óculos e uma canequinha de chá, que é um bagulho que eu falei um pouco no mestrado também, né? Num país tropical que nem o Brasil, um calor do caralho, né? Mais fácil ter uma coca geladinha, zero, de preferência. Saúde, by the way. E basta. Você pode falar um pouco mais sobre o livro? Por quê? Né? Tipo, ai, tipo, amei. Ai, tipo, odiei. Nossa, me fez sair da ressaca literária. Que é uma coisa que o crítico, eu queria saber o nome dele agora, esqueci, deixa eu procurar. É o Paulo Roberto Pires, né? Ele zoa um pouco com essa coisa, é livro para sair da ressaca literária, ai, meu crush literário. Então, assim, eu realmente acho que as pessoas que falam sobre livros na internet, no YouTube um pouco, mas principalmente no Instagram e no TikTok, e que falam para um público mais jovem, é realmente uma galera muito rasa, né? Que fica em torno de gostei, não gostei, tá? Por quê? Ah, porque é legal. Mas por que é legal, né? Não tem, assim, essa análise um pouco maior, né? Isso me incomoda. E aí, a editora Intrínseca foi a primeira que soltou os resultados e eu não fui escolhida. E isso pode se dever a muitas questões, pode se dever às minhas métricas, né? Eu tenho tido poucas visualizações aqui nos meus vídeos, inclusive se você puder ajudar, dá uma curtida, dá um hype, deixa um comentário, que eu sempre peço, não é à toa, é porque isso ajuda o YouTube a mostrar os meus vídeos para mais pessoas, né? Às vezes eu faço um teste, eu entro numa guia de visitante que não é logada no meu canal e digito o nome de um livro que eu fiz resenha aqui e o meu resultado aparece lá atrás, né? Porque como eu falei, preciso trabalhar o canal. A minha parte eu estou fazendo, que eu investi em luz aqui, né? Preciso ainda melhorar o microfone, investir a câmera. A câmera também, outro dia eu vi na TV, parece que não está tão bom ainda, mas enfim, dá para. Ju, fala logo dos livros, calma, tudo isso é importante. Então, assim, eu estou fazendo a minha parte, colocando 2 vídeos por semana, pensando em colocar 3, mas eu preciso que o público reaja a isso, né? Que você mande para mais pessoas, que mais pessoas assistam, que as pessoas comentem. Eu vejo 90 visualizações, não teve um comentário, não teve uma pessoa que se dignou a escrever oi, Ju, legal, qualquer coisa, alguma merda, né? Então, talvez seja por causa das minhas métricas, que o engajamento está baixo, a pessoa pensa, nossa, a mina publicou um livro, 20 pessoas viram, não vou vender, né? Enquanto que, sei lá, o Paulo Hatz da Livraria em Casa publica um vídeo, no dia seguinte ele tem 200 mil visualizações, né? Então, dá para entender que talvez seja isso. Mas quando eu fui, e aí eu estava com tempo, né? Fim de ano, estava com tempo na vida, e eu fui olhar alguns perfis selecionados. E é dessa galerinha jovem que faz trends literárias e que tá em ressaca literária, e que é exatamente a superficialidade que o Zé Paulo Pires, já esqueci o nome, João Paulo Pires, o crítico, o Pires, na 451 publicou, né? Criticando. Então, fiquei bastante chateada. E fiz uma pequena reflexão sobre isso nos stories do meu Instagram, isso já sumiu, né? Depois, na sequência, tem um cara que eu sigo, que eu não conheço pessoalmente, eu sigo no Instagram, ele também fala sobre livros, e aí ele estava falando sobre parcerias, e aí teve um momento que ele falou assim: inclusive, pessoal, se você se inscrever para uma parceria e não passar, não for selecionado, fique reclamando aqui na internet, né? Porque isso, além de infantil, é deselegante. Eu queria dizer que eu sou super infantil quando eu quero e que eu não sou obrigada a ser elegante. Eu fico sim chateada, primeiro por não ter sido escolhida, mas principalmente porque eu sei que eu sou muito melhor do que um monte de gente que foi escolhida. Me dá o direito de reclamar assim, não acho infantilidade, né? Por que que essa mina que é uma anta, que é uma porta, tem a superficialidade de um pires, foi escolhida em detrimento da minha pessoa. Porque o que essa editora quer é o postzinho bonitinho e não uma análise um pouco mais aprofundada sobre um livro. Isso eu não concordo e eu vou reclamar. Você não gostou? Você achou infantil? Poxa vida, que bom que você é adulto, né? Você achou deselegante? Que bom que você é educadinho. Eu, às vezes, sou muito mal educada. Então, fiquei, sim, incomodada por isso, né? Porra, é esse tipo de gente que eles querem que continue fazendo os conteúdos para eles, né? É para essa galera que eles escolheram mandar livro de graça. Fiquei chateada. E aí, assim, se você entra no perfil da editora Intrínseca, e aí uma amiga minha me falou isso, falou, Ju, eu não acho que você tem a cara da Intrínseca. É verdade. Tem um vídeo ridículo no Instagram deles, que é no perfil deles, dá para ver, que eles vão passando na sala da editora, não sei se a galera que trabalha com não sei em que setor, se é revisão, imagino que revisão seja feito fora, né? Na editoração, enfim, falando quantas páginas ideal tem um livro, quantas páginas tem um livro ideal para você? Aí um fala, ai, 200 tá bom. Aí o outro fala, ai, 250, isso não é muito. É tipo uma
coisa tão irrelevante. O número de páginas de um livro não é relevante, né? A não ser que você falar assim, poxa, esse aqui eu vou levar mais tempo, esse aqui vai ser rápido. E não necessariamente. Eu sempre falo aqui, por exemplo, do A Visão das Plantas, que tem 80 páginas e é super cheio de coisa. Às vezes você pega um thriller de 400 páginas que você lê em um dia e ele é superficial, só para fruição, não tem nada. Então, assim, já tem esse esvaziamento de conteúdo nos próprios conteúdos que a própria editora publica no seu perfil do Instagram. E aí eu senti que eles seguem a mesma linha, escolhendo, em sua maioria, não vou falar de todos, influenciadores que são assim superficiais. Então, sim, eu fiquei super chateada, e eu acho que isso é um problema para eles, e acho que isso é um problema quando a gente escolhe determinado tipo de influenciadores para fazer determinado tipo de conteúdo para influenciar novos leitores. Eu vejo isso como um problema, né? Dito isto, não tenho rabo preso com a Intrínseca. E aí, quando a minha amiga falou, não é muito. Ela falou: olha, abriu Companhia das Letras, esse é mais o seu perfil. O seu perfil não é muito da Intrínseca. Eu mandei para a companhia, mas eu tinha mandado, acho, no outro ano também não fui escolhida, né? Enfim, são várias questões, como eu disse, tem as métricas, ou talvez não gostem de mim, talvez a pessoa fale, nossa, que vídeo bosta. Nossa, essa mina só fala bosta, né? Todo mundo tem o direito de não gostar do que eu falo, assim como eu tenho o direito de falar. Se você está achando infantil e deselegante, obrigada, adulto educado, aqui eu sou sincera, né? E aí, de fato, a Intrínseca publica muitos livros voltados ao público infanto-juvenil ou a um público que faz uma leitura de livros mais superficiais. Mas vira e mexe, eles lançam uns thrillers. E eu gosto de thriller, né? Acho que já ficou claro aqui para você, se você passeia aqui pelo meu canal também. Então, tem vários livros deles que eu comprei esse ano, que apareceram no meu vídeo todos os livros que eu li no ano. Se você quiser ver, tem link aqui no canal. Mas ainda assim, realmente, a maioria dos livros não me agrada. Então, como eu não estou fazendo isso aqui para falar mal dos livros da Intrínseca, porque eles não me escolheram, mas casou. Porque, de fato, esses dois livros me incomodaram, e aí entra um pouco nessa, né? Não é mesmo o meu perfil. Então faz sentido, né? Eu não gosto desse tipo de livro. Não que eu não tenha gostado de nenhum livro deles, mas eu lembrei, por exemplo, Nós Já Moramos Aqui, que foi outro que eles publicaram, e que eu não gostei, né? Então, realmente, eu não tenho o perfil dessa editora, na maioria dos livros que eles publicam, e o que eles gostam de produção de conteúdo não é o que eu gosto de fazer. De todo modo, não é isso. Eu não fui lá escolher 2 livros da Intrínseca para falar mal, mas casou de eu ter lido 2 livros que eu não gostei. Esse foi o Manual de Assassinato para Boas Garotas, da Holly Jackson, que eu sei que é um livro que faz muito sucesso, principalmente com o público mais jovem, né? E foi o primeiro livro que eu li em 2026. Inclusive, não sei se dá para ver, ele está todo cagado, todo dobrado e meio molhado, porque eu li nas férias, na beira da piscina. Eu não tenho esse tipo de frescura, como eu já falei várias vezes aqui, com a materialidade do livro, né? Ele tem, nossa, 440 páginas e foi um parto para terminar. Eu sei que tem uma série que até está na minha lista para assistir da Netflix, mas eu nunca assisti. E agora eu não sei se eu quero assistir para ver se é melhor ou se eu desencano mesmo, né? Mas o que eu achei? Eu sei que essa autora, Holly Jackson, é muito famosa. Inclusive, eu comprei esse livro. Agora eu não lembro se foi no Esquenta da Black da Amazon ou se foi na Black da Amazon. E eu vi que são 4, né? Na sequência, talvez com a mesma personagem aqui. Falei, deixa eu comprar. Ainda bem que eu não comprei todos. Falei, deixa eu comprar um para ver se eu gosto. Aí, se eu gostar, eu leio os outros. Ainda bem. Não gostei, não vou ler os outros, né? Por que não, Ju? Porque eu achei super adolescente. Super. Depende do adolescente ainda, porque eu tenho adolescentes, alunos meus, que acham isso aqui uma merda, né? Super imaturo, super bobinho, tá? Apesar, aqui, um thriller elegantemente arquitetado, impossível de largar. Mentira, não é elegantemente arquitetado e não é impossível de largar. Eu só não larguei porque falei, primeiro livro do ano, eu não vou largar, vamos ver onde é que vai dar isso aqui, mas eu realmente não gostei. Então, eu achei ele super, como eu falei, super juvenil e super inverossímil, né? Você tem aqui a história, se você não sabe, de uma menina, uma adolescente, ela tá aí no fim do 2º ano ensino médio, né? Então, imagina aí 16 para 17. E que ela, na cidadezinha em que ela mora, uma cidadezinha pequena, há alguns anos, há 5 anos, aconteceu um caso que uma das meninas do 3º ano sumiu e depois suspeitou-se que o namorado dela, da época, que também era um adolescente da escola, tinha assassinado ela. Ele era o principal suspeito.
E 2 dias depois ele se matou. Então, pronto, para a cidade. O corpo dela nunca foi encontrado, mas todo mundo na cidade, o caso foi fechado assim. Com certeza foi ele, e ele escreveu, né? Ele admitiu a culpa e se matou. Só que essa menina, a Pipe, ela não concorda com isso, porque ela conheceu esse cara, né? Ela era mais jovem, ela era uma criança, mas ele sempre tratava ela bem. E ela nunca acreditou muito nessa história de que esse cara tivesse matado a menina que sumiu, que é a Andy, se não me engano, Andy Bell. E aí, ela resolve investigar por conta própria. Ela tem um trabalho de férias que ela pode escolher o tema, e o tema que ela escolhe é esse. Ela quer reabrir, entre aspas, né? Ela quer investigar por conta esse caso. Uma adolescente investigando um caso fechado pela polícia, né? E aí ela vai, então, descobrir coisas e conversar com pessoas e olhar relatórios da polícia e tudo mais para tentar chegar a uma conclusão e tentar provar que esse menino que morreu era inocente. Ela conta com a ajuda do irmão mais novo desse cara, e eles vão juntos investigar. Só que assim é super inverossímil, gente. Você tem aqui uma adolescente se colocando em situações absolutamente de risco e absolutamente absurdas. Tipo, ela segue um traficante de drogas. O cara é uma barra pesada, mora num bairro barra pesada. Aí ela entra na casa dele para chantagear ele, para intimidar ele. Ah, meu amor, por muito menos estava morta com um tiro na cabeça, entendeu? Então, assim, é bobinho, sabe? É inverossímil, né? Não é crível que uma menina dessas faça uma investigação. Ai, mas é que você fala que você não liga para verossimilhança nos livros. Porra, mas é que aqui me irritou demais, sabe? Não é possível uma adolescente fazer isso. E não sei, tem mais coisas que me irritaram. Porque assim, a Pipa, ela tem uma família doriana, então, uma família feliz, os pais sempre animados e felizes, o irmãozinho que ela ama, não tem nenhuma treta entre a família. É a família Doriana mesmo, né? Os pais são super legais com ela e com todo mundo. O irmãozinho é legal e todo mundo é legal. E aí não tem muito palavrão, porque você vê que é um livro, talvez indicado, talvez preparado, justamente para um público mais juvenil, né? Apesar de ter assassinato, ter sexo, ter bullying, ter drogas, né? Então, assim, ficou para mim uma coisa, uma festa do caqui com ovo, sabe? Né? Meio assim. E eu realmente terminei arrastada, não gostei, não vou ler os outros, não recomendo, nem para o público adolescente, para o qual esse livro talvez tenha sido escrito. Eu acho que tem coisas muito mais legais para o público adolescente que não se enquadram aqui. Se você quiser, o queijo, Palermo, coloca aqui para eu fazer esse vídeo, tá? E o Desenhos Ocultos foi um dos últimos livros que eu li em 2025, do Jason Rekulak. Eu vou falar assim, não sei se é assim que se pronuncia, tá aqui ele, né? Eu tinha ficado na pira de ler esse livro já fazia um tempinho, porque eu li o Imagens Ocultas do Ketsu e o Casas Estranhas, né? Que é aquele autor japonês, e tem resenha aqui no canal do Imagens Estranhas, né? Não sei se eu falei do Casas também, acho que eu não tinha lido Casas. Bom, não lembro. O Imagens Estranhas do Ketsu é um livro construído em cima de imagens. As imagens, os desenhos fazem parte da história, e a história vai desvendando coisas escondidas nos desenhos. O desenho não era bem aquilo que parecia ser. Foi um fenômeno, né, aí de 2025. E eu achei que esse Desenhos Ocultos pudesse ser algo parecido, né? Vai contar a história, super clichê, até aí não é problema, não tem um problema com clichê de thriller, porque eu acho que thriller tem que ter clichê mesmo, né? Que é a história, então, de uma moça que ela tá num programa de reabilitação de drogas, ela tá lá nos Narcóticos Anônimos, né? E ela vai trabalhar de babá na casa. Vai trabalhar de babá? Pois é, né? É uma família que a mãe da família, né? Trabalha no hospital com veteranos de guerra, que são tudo traumatizados. Então, ela entende, ela conhece o padrinho do NA da menina, que se chama Mallory, né? E aceita essa menina, vai deixar essa menina essa moça, né, tomar conta do seu filho, ser babá do seu filho. Tá bom, eu não deixaria. Ai, mas você não acredita na reabilitação das pessoas? Acredito, mas não precisa ser com meu filho, né? Enfim, vamos achar outra coisa para ela fazer. Mas enfim, ela vai lá nessa casa, que é maravilhosa. Tem o marido, né? O pai do menino, que a princípio é super seco, que ele não quer, né? E depois, do nada, ele se transforma e ele trata ela super bem. E tem o menininho, que é um menininho estranho, que gosta muito de desenhar. E ele faz vários desenhos.
Só que os desenhos deles vão ficando meio sombrios, né? Com o passar do tempo. Então, a gente tem desenhinhos bonitinhos, desenho de criança, é muito legal, né? Isso é bastante legal no livro. Só que conforme os desenhos vão passando, a babá começa a ver que o menino faz uns desenhos um tanto quanto estranhos. Estou procurando aqui um. Por exemplo, esse aqui, né? Que é uma pessoa arrastando um corpo na floresta. Tipo, what the hell, what the fuck. E o menininho fala que ele tem, aqui, não é um desenho que a gente espera a criança ver, né? E o menininho fala que ele tem essa amiga dele, que é a amiga imaginária dele, mulher sendo enforcada, né? Ele tem essa amiguinha imaginária que ele fala que fica no quarto dele, é a parte que tá aqui atrás, que é bem assustadora, né? Ela está aqui agora? Não. Você vai vê-la mais tarde? Eu vejo ela toda noite. Ela dorme debaixo da minha cama, para eu poder ouvir ela cantar. Esse aqui é um dos desenhos dele, com a amiga imaginária dele, né? Olha os desenhinhos que ele faz. Ele, a babá, tomando um cafezinho, comendo uma bolachinha e tem esse bagulho embaixo da mesa. Meu Deus, que coisa assustadora. E aí, os pais do menino são muito céticos, né? Não querem que se fale de religião, de nada de sobrenatural na casa. E a babá vai ficando, que é ela que lida com a criança, vai ficando cada vez mais impressionada com essa história, a ponto que os desenhos vão começar a ficar mais profissionais. O menino começa a fazer uns desenhos assim. Você fala, gente, não é esse menino, é essa amiga imaginária dele, não é uma amiga imaginária, é um fantasma que está se apossando do corpo dele para fazer desenho, né? Só que os pais não acreditam nisso. E ela fica tentando provar, mas ao mesmo tempo ela vai perder o emprego, ela não pode perder o emprego, então fica esse rolê. Até aí, ok, que história legal. Só que o problema, a ideia é boa, a ideia de incorporar os desenhos na história não é novidade, né? Porque o Ketsu já fez isso. Não sei quem fez primeiro, né? O Ketsu eu acho que é de 2025. Esse livro aqui é de 2022, talvez esse tenha sido o primeiro, então. Então, é uma ideia muito boa, mas, e aqui entra a minha decepção. Se você não quiser saber, você pode pular. A resposta é sobrenatural, é mesmo um fantasma, entendeu? É tipo, jura? Jura que o fantasma era um fantasma? Really? Nossa, que legal, né? Primeiro, porque eu não gosto de histórias sobrenaturais. E segundo, que assim, mas o que você esperava? Eu esperava uma explicação racional, uma grande trama de conspiração, né? Que esse menino fosse alguém envolvido. Eu não sei como, que aí o livro não é meu, mas eu não queria que fosse de fato uma explicação sobrenatural, porque é o óbvio. Seria tão mais legal se essa história do menino que faz desenhos estranhos, que diz ver uma amiga imaginária, que a gente acha que é um fantasma, e que tudo leva a crer que é um fantasma, não fosse um fantasma, e eu tivesse uma explicação racional, né? Porra, aí seria muito legal. Mas quando chega o negócio que é o fantasma mesmo, e agora vai ter spoiler pra caralho, eu vou falar porque eu não gostei, eu não recomendo que você leia, né? É um fantasma da mãe dele, que na verdade essa mulher não é a mãe dele. E aí o plot twist do plot twist é que esse menino, na verdade, é uma menina, porque o casal roubou essa menina e matou a mãe, e aí criaram a menina como um menino, e a babá nunca viu o menino pelado, porque os pais ensinaram que ele tinha que tomar banho sempre sozinho, ela, né? E aí o fantasma da mãe fica perto do filho protegendo e usa o corpo do menino, da menina, para fazer os desenhos e contar para a babá a história. Então, assim, é uma história sobrenatural. Porra, jura? Que um livro chamado Desenhos Ocultos, com esses desenhos, no fim é mesmo isso? Um livro sobre um suposto fantasma, era mesmo um fantasma. Então, assim, não é o meu tipo de leitura preferida. Eu acho que a história poderia ser muito mais legal se tivesse um fim racional, né? Então também não gostei, também não recomendo. Eu tento não dar muito spoilers dos livros que eu gosto aqui, mas esses dois eu realmente não recomendo que você leia. Então eu nem fico triste de dar spoiler. Então tem aqui um do ano passado e um desse ano. Eu não gostei de nenhum dos dois, não pretendo ler mais nada desses autores. E eu gosto de fazer esses vídeos, do mesmo jeito quando eu faço para indicar um livro para você, porque mesmo quando eu indico, você pode ouvir a minha resenha aqui e falar, nossa, não, nada a ver, não me apetece, né? Ou ao contrário, eu falando, nossa, é um livro juvenil, nossa, que legal, fiquei com vontade, né? Ou é um livro sobrenatural, tudo bem, esse aqui eu dei super spoiler, porque eu realmente não recomendo para ninguém ler.
Mas eu tento não fazer isso nos meus outros vídeos aqui, né? Mas quis trazer para dizer que não gostei, para dizer por que não gostei e por que não recomendo. Um vídeo meio diferente, né? Eu tento aqui no canal, geralmente eu faço os vídeos quando eu gosto muito do livro ou quando eu gosto a ponto de fazer. Mas acho bom também dar as minhas opiniões, mesmo quando elas são negativas, e principalmente de 2 livros que fazem muito sucesso. Você pode ver muita gente por aí falando deles, né? No, no YouTube, no TikTok, no Instagram, e talvez se decepcionar. Então fica aqui uma outra visão, tá? Era isso, vou ficando por aqui. Volto em breve com mais resenhas de livros melhores. Oremos, né? Eu falei, esse aqui foi o primeiro livro que eu li no ano. Eu falei, nossa, ainda bem que eu tenho mais 364. Eu acabei ele no primeiro dia. Eu comecei, agora eu não lembro, acho que eu comecei no fim do ano e terminei no começo. E falei, ainda bem que eu tenho o ano inteiro ainda para ler muitas coisas boas. É o que eu espero para mim e para você. Leituras boas, beleza? Um beijo, até a próxima. E que a próxima seja melhor.